Boa noite, boa tarde, bom dia. Então vamos ver alguns exemplos de cônicas nas formas reduzidas. Então o primeiro exemplo é da elipse. Está na página 178 do livro. Então pede-se o seguinte. Escreva a equação reduzida da elipse de focos em f1 igual a menos 4, 0 e f2 igual a 4, 0. E semi-eixo maior medindo 6. Então, resposta. Da posição dos focos, certo? A gente vê que os focos estão no eixo X, correto? E esse valor aqui é C e menos C, do jeito que a gente estava definindo. Portanto, C igual a 4. E o semi-eixo maior, a gente sabe que é 6. Então, A igual a 6. Beleza. E aí, a relação de B, A e C, B é o semi-eixo menor, é que B é igual a ao quadrado menos C ao quadrado. Portanto, b ao quadrado é igual a 6 ao quadrado menos 4 ao quadrado, que é igual a 20. Então, b é raiz de 20. Então, lembre-se do esqueminha. No esqueminha da elipse, certo? O ponto passa por fora, os dois focos ficam para dentro. Portanto, a distância do centro ao foco é C. Então, aqui eu tenho C, vai até A, certo? Então, C está aqui, B está aqui e A também está aqui. Então, forma um triângulo retângulo, onde aqui é C, aqui é B, e aqui é A. Tá ok? Então, a equação reduzida com foco no eixo x vai ser 1 é igual a x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado igual a b ao quadrado. Então, a ao quadrado, já que a é igual a 6, então a ao quadrado é 36. E b ao quadrado já é 20. Portanto, essa é a equação reduzida. Esse aqui é o semi-eixo maior ao quadrado, esse aqui é o semi-eixo menor ao quadrado. Segundo exemplo. Os pontos 1 sobre raiz de 2, 1, e menos raiz de 3 sobre 2, 1 sobre raiz de 2, são de uma elipse, cujos eixos estão contidos nos eixos coordenados. Então, encontre a equação reduzida e o valor dos semi-eixos maior e menor, certo? As medidas. Então, resposta. Então, como os eixos da elipse, certo? Os eixos da elipse estão nos eixos coordenados, daí a gente sabe que temos duas opções. Ou os focos estão no eixo x, ou os focos estão no eixo y. E por isso a gente escreve a equação reduzida na seguinte forma. X ao quadrado sobre r ao quadrado mais y ao quadrado sobre s ao quadrado. Isso é igual a 1. A gente usa RS ao invés de A e B, porque a gente reserva a letra A para o maior, semi-eixo maior, e o B para o semi-eixo menor. E aí a gente não sabe se R aqui é maior que S ou se é ao contrário. Então deixamos assim. Beleza. Então, para achar RS, a gente usa os pontos. Esse aqui é o ponto 1 sobre raiz de 2, 1. Então, isso aqui é x, isso aqui é y, coloco na equação. Então, x, certo? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, e y, 1 ao quadrado. Com isso aqui, eu tenho uma equação para r ao quadrado e s ao quadrado. Colocando o segundo ponto, eu tenho uma outra equação para r ao quadrado e s ao quadrado. Daí, eu descubro que, fazendo uma continha, eu descubro que a única solução possível é r quadrado igual a 1 e s ao quadrado igual a 2. Portanto, r igual a 1 e s igual a raiz de 2. Então, o maior entre r e s é s, porque raiz de 2 é 1.4 alguma coisa. Então, s é o maior. Então, s é o semi-eixo maior, enquanto que r é o semi-eixo menor. Portanto, isso aqui vai com y. Portanto, os focos estão no eixo y. Então, tem o x ao quadrado sobre 1, y ao quadrado sobre 2. Isso é igual a 1. Lembrem-se que esses valores aqui, certo? A raiz dessas coisas aqui são os semi-eixos, que é o máximo que eles se distanciam na direção x e na direção y. Então esse aqui, esse semi-eixo é maior, portanto ele é mais alongado para cima. Então a elipse é assim. Tudo bem? Agora a hipérbole. Primeiro exemplo. Está na página 188 do livro. Então, escreva a equação reduzida da hipérbole de focos em f1 igual a menos raiz de 13, 0 e f2 igual a raiz de 13, 0. E sabendo que o eixo transverso, que é o nome para o eixo que contém aquela medida 2A, certo? Ele mede 6. Então, resposta. Então, da posição dos focos, a gente está vendo que os focos ficam no eixo x. Então, os focos ficam no eixo x, quer dizer que a hipérbole é assim. Certo? Os focos ficam no eixo x, para cá e para cá. Então, e a gente sabe que a gente usou que isso aqui é menos c e aqui é c. Certo? Então, c vale raiz de 13, que é a distância até o foco. Tá bom?
do centro até os focos, que ficam para dentro das curvas. E aí a gente já sabe também que se 2A é igual a 6 é porque A é igual a 3. E com A e C eu consigo descobrir B. Então B é igual a C ao quadrado menos A ao quadrado. Então raiz de 13 ao quadrado menos 3 ao quadrado, eu vou encontrar 4. Então, se vocês lembram do esqueminha da hipérbole, eu tenho aqui a distância do centro até o ponto que passa pela curva é A. Certo? Isso aqui é A. Para cima é B. Certo? E a distância que vai daqui até o foco é C. Então, eu tenho A, B e C aqui na hipotenusa. Portanto, eu tenho essa relação aqui. Então, eu descubro que B é igual a 2. Beleza. E aí, a equação reduzida, bom, já que os focos estão no eixo x, então a equação reduzida fica nessa forma aqui. X ao quadrado sobre alguma coisa, menos y ao quadrado sobre alguma coisa, positivos. E isso é igual a 1. Se os focos estivessem na direção y, no eixo y, então seria o contrário. Aqui seria menos e aqui seria mais. Bom, igual a 1. No caso, a ao quadrado, certo? A vale 3, então a ao quadrado 9. E esse aqui é b ao quadrado. Então b vale 2, b ao quadrado vale 4. Então menos. E essa aqui dá a equação da hipérbole. Segundo exemplo. Dê os focos e as medidas dos eixos transverso e conjugado da hipérbole 9y² menos 16x² mais 144 é igual a 0. Então, as medidas dos eixos transversos quer dizer aquele valor 2a. E a medida do eixo conjugado é aquele valor 2b. Tá bom? E 2a é a distância mais próxima entre os pontos. Certo? Então, se a hipérbole fica aqui, se os focos ficam no eixo x, é essa distância aqui. Mas se a hipérbole fosse assim, seria essa distância aqui. Então, dividindo a equação por tal resposta, a gente pega essa equação aqui, que não está na forma reduzida. E aí, para ficar mais próximo, eu divido primeiro por 144. Se eu divido a equação por 144, o que a gente tem? Eu divido aqui, 9, 144, menos 16, 144, 144 por 144 dá 1. Então fica 1 aqui. Então já tenho 1 que eu queria. Aqui eu divido, né? 144 é 12 ao quadrado, portanto, 12, 9, certo? Dá 4 terços, aí eu divido de novo, sobra 9. Sobra 16 aqui, tá bom? E aqui, 144 por 16 sobra 9, tá bom? Então isso aqui vem para cá, porque eu multiplico tudo isso por menos 1. Então, ao invés, aqui fica menos, aqui fica mais, e aqui fica menos, mas depois eu passo para o lado direito. Então fica 1. E a equação que eu tenho é já a forma que a gente tinha lá nos slides anteriores da aula. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado, esse é a, porque esse aqui é positivo e esse é negativo. Certo? Porque aqui é 1. Então, esse é o a. E esse é o b. Então, a ao quadrado vale 9 e b ao quadrado vale 16. Então, a vale 3 e b vale 4. E aí, o valor de c é quanto? Então, de novo, para a hipérbole. A é essa distância aqui, do centro até o ponto mais próximo da curva. B é a distância vertical para formar o quadradinho da assíntota. Certo? E B, bom, e C é aqui na diagonal. Então, C é na diagonal. Então, é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado por Pitágoras. Então, 9 mais 16, tira a raiz, vai dar 5. E 5 é a distância do centro aos focos. Então, o foco 1 é menos 5, 0, e o foco 2 é 5, 0. Então, esses são os focos. Tá bem?